E aí, meus queridos, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui. Agora eu vou falar sobre informação suficiente para conclusão. Conclusão do quê? Conclusão da nossa proposição. Às vezes nós só temos parte da informação da proposição. Então eu vou tratar aqui, pelo menos cada um dos átomos aqui, vou tratar com uma palavra de variável, tá? Então ele pode variar entre verdadeiro ou falso. Então às vezes nós só temos um pedaço. Nós só sabemos que um pedacinho do termo que nós estamos tratando, ele é verdade ou falso. Ok? E isso implica que nem sempre nós vamos poder assumir o resultado final do que a gente está observando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas proposições. Tenho se P, então Q, então R. Né? Então seria se P, então R. Ok? Então P ou se Q, então R. Beleza? Eu vou tratar isso na parte de tradução. Vamos assumir que, pelo menos neste ponto, o R ele é falso. Seja lá o que R representa, ele é falso. Ok? Então, como que funciona a tabela verdade de uma implicação material? Então, nós temos aqui, está tudo torto mesmo, que se dane. VV, VF, FV, FF. Opa, falso? Falso. Precisa ser sempre assim? Não, o importante é que tenha todas as combinações. Qual que é a tabela verdade de uma implicação material? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Só que, veja que nós só temos o lado direito disso. Nós só temos o resultado, nós só temos o B neste caso. Então, se nós fôssemos para separar este pedaço aqui, ficaria como o A e este daqui ficaria como o B. Então, no B, quais são os resultados que nós temos? Nós só temos as sequências de falso. Então, quais são os resultados que nós podemos ter? Nós podemos ter um resultado falso e nós podemos ter um resultado verdadeiro. Então, em cima disso, em cima do que a gente observou, sendo que somente temos o resultado do R, nós só temos o valor de R, nós podemos chegar numa conclusão para saber se essa fórmula total ela vai dar um resultado verdadeiro ou falso? Não, não podemos, porque nós estamos totalmente dependentes do P implica em Q. Se ele for verdadeiro, ele vai dar um resultado falso. O resultado final, eu digo, de tudo, vai dar falso. Se ele for falso, vai dar verdadeiro. Então não tem como nós sabermos, pelo menos não neste ponto. Agora, este daqui da direita. Se eu partir que esta molécula aqui, então nós estamos simplesmente só tratando de uma única variável, estamos tratando do resultado deste daqui, ele for verdadeiro. Então, voltemos aqui. Quando nós temos os resultados que são verdadeiros de um lado ou de outro, nós podemos abordar aqui de duas formas. Ok? Então, veja que se eu tratar simplesmente deste, né? Na verdade, desculpa, eu tô fazendo uma análise em cima só desse pedaço. Esquece isso. Veja que antes dele eu tenho uma disjunção. Eu tenho um ou aqui no meio. Então, partindo que eu tenho um ou, se vocês lembram, a tabela verdade do ou, vou colocar aqui na frente, que fica até mais fácil. Aí não preciso, opa, nossa senhora. Aí não preciso reescrever tanta coisa. Porra, tá meio torta aqui a mesinha. Pera aí, deixa eu ajeitar. Pronto. Aí eu tenho aqui o A ou B. O resultado é verdadeiro, 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 falso. Só é falso quando os dois forem falsos. Então, veja, o que eu já tenho? Eu já tenho do lado, eu já tenho verdadeiro. Então, eu posso assumir este daqui e este daqui. O resultado sempre vai ser verdadeiro, o resultado sempre vai ser verdadeiro, independente qual seja o resultado de P. Então, este daqui, eu posso assumir o resultado? Posso, inclusive o resultado vai ser verdadeiro. Neste caso ao qual nós estamos trabalhando, que é o caso que nós sabemos que P implica em R é verdadeiro. Ah, e este daqui poderia ter um resultado diferente? Sim. Se o R nós assumíssemos, que é este exemplo que eu estou dando, se nós assumíssemos que o R, ou soubéssemos, é verdadeiro.
aí mudaria de situação, pelo menos este resultado aqui da esquerda. Por quê? Porque se nós analisarmos aqui na implicação, somente vendo que nós temos o resultado da direita, né, como verdadeiro, que são esses dois aqui também, veja que o resultado dele sempre vai ser verdadeiro e verdadeiro. Então aqui seria verdadeiro. Então eu poderia assumir que este termo aqui inteiro, o resultado dele é verdadeiro, independente qual fosse o resultado do termo da parte A. Já neste daqui a mesma coisa. Se eu assumisse, vou fazer até numa cor diferente, fazer até o vermelhinho. Se eu assumisse que este pedaço aqui fosse falso, se eu assumisse que este pedaço fosse falso, eu teria que analisar aqui quais são falsos e quais são falsos. Veja que em uma das partes, em uma das combinações que nós temos aqui, nós temos um resultado verdadeiro e nós temos um resultado falso. Quando nós temos este caso, quando temos mais de uma ocorrência não, temos uma combinação diferente entre verdadeiros e falsos no resultado, nós não podemos assumir o resultado final. Por quê? Porque neste caso, ao qual Q implique em R, ele seja um resultado falso, esse pedaço seja falso, nós estamos totalmente dependentes do resultado de P. Então, se P for falso, o resultado final vai ser falso. Se P for verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Então, partindo disso, a única coisa que eu só poderia responder aqui, ou que eu não posso saber qual é o resultado final, ou o resultado final ele é o resultado P, né? O que não ajuda em muito, que de qualquer forma teríamos que ficar dependente de um pedaço caramba, eu esqueci a bendita da palavra. De uma variável, estaremos dependentes 100% de uma variável, que é a variável P. Beleza? Espero que vocês tenham entendido sobre isso. E é isso aí, meus amores. Beijos no bumbum e até mais. Opa!